Oi pessoal, beleza? Esse vídeo ele é um corte da Unicamp 2025 primeira fase. Se você quiser ver mais questões da Unicamp, separada por prova, ordenada, ver essa prova inteira, questões segunda fase, questões temáticas, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 60, Unicamp 2025 primeira fase. Essa questão aqui, pessoal, é difícil, tá? É a questão aí que todo mundo que foi fazer viu que é a questão mais difícil da prova, porque você vai ter que fazer interpretações aí, análises com os dados meio difíceis. Veja que ela cortou, né, as alternativas A, B, C, D e E tá lá. Então eu só joguei para cá para ficar um pouquinho mais fácil para ter espaço para trabalhar. Beleza? Então vamos lá, né? Bate o olho na tabela, percentual de energia, proteínas, gorduras, carboidratos, então percentual de energia. A partir dessas informações, pode-se afirmar que, em comparação com os respectivos percentuais de energia, os percentuais de massa de proteínas e carboidratos são maiores, gordura será menor. Não sei, vamos ler o texto. Como eu já disse na questão anterior, a chave da Unicamp não ajuda muito. Você tem que ler a questão inteira com calma e aproveitar seus 4 minutinhos ali. Nessa daqui não dá para fazer em 4, tá? Seria gastar ali uns 7 para fazer, usar tempo que sobrou de outras questões. Então vamos lá. O percentual de energia metabólica de um macronutriente em um alimento pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa desse macronutriente, que ele falou aqui, né, percentual em massa, quanto sua respectiva energia metabólica por massa. Então, percentual de massa desse macronutriente, quanto a sua respectiva energia por massa. Dos macronutrientes que nos interessam, os principais são proteínas, carboidratos e gorduras. Proteínas, carboidratos e gorduras, tá aqui. As fibras só entram nesses cálculos quando são digeríveis, né? Geralmente a fibra você come, não faz digestão, ela só ajuda ali a formar o bolo fecal e sai toda sem fazer digestão. As gorduras apresentam um valor de energia metabólica por massa. Então, quanto que ele libera, por exemplo, de quilojoule por grama, de caloria por grama, de quilocaloria por grama, 2,5 vezes o valor da energia metabólica associada a carboidratos e proteínas. Beleza. Então, o que isso aqui quer dizer? Que que a gordura libera 2,25 vezes mais energia do que o carboidrato e a proteína para a mesma massa. Então, 1 grama de carboidrato e proteína libera uma energia. 1 grama de gordura libera 2,25 vezes mais energia do que carboidrato e proteína. Então, a gordura ela tem libera mais energia aí metabólica, beleza? No nosso organismo. Maravilha. Considerando uma barra de chocolate cujos percentuais de energia sejam apresentados conforme... Oh, meu Deus. Considere uma tabela de chocolate cujos percentuais de energia sejam os apresentados conforme a tabela a seguir. Então tá aqui, né? 5, 52, 43. Maravilha. A partir dessas informações, pode-se afirmar que a comparação entre os respectivos percentuais em energia e percentuais em massa de carboidratos, proteínas são maiores, são menores. Então, ele deu o percentual em massa? Não deu o percentual em massa. O que ele deu? Ele deu o percentual em energia. Então, a gente vai ter que achar esse percentual em massa para saber quem que é maior, quem que é menor, o que vai acontecer aqui. Então a gente vai ter que achar percentual em massa, beleza? O que ele deu? Percentual em energia. Percentual em energia. Ele falou que o percentual em energia vem dessa relação, por exemplo, do percentual em massa com essa energia metabólica por massa. Então ele quer esse percentual em massa. Então, por exemplo, eu tenho 50% proteína, 25% gordura, 25% carboidrato. Quantos por cento em massa, em percentual, eu tenho de cada um dos três? Eu vou ter que achar. O que ele me deu para eu achar isso? Ele me deu a energia por massa, metabólica porque é no nosso organismo, beleza? Então ele falou aqui, a gordura é 2,25 vezes mais energética por massa ali do que carboidratos e proteínas. Então agora, como que você resolve esse exercício? Você pega a tabela e vai montando aqui
como se fosse uma tabela prolongada, né? Que é você pegar... É muito comum isso nesses exercícios de... Qual que é o tema da questão? Físico-química, termoquímica, comparação entre combustíveis e fontes de energia. Quando você está comparando combustíveis... mas proteína é combustível? É um combustível do nosso corpo. Carboidrato, proteína e gordura são combustíveis, são fontes de energia para o nosso metabolismo. Então, a gente faz isso na termoquímica. Quando ele dá essa tabela, você vai montando uma tabela embaixo para fazer essas comparações, fazer essas contas e chegar no percentual em massa. E a gente pode colocar isso aqui também em bioquímica, carboidrato, lipídio, proteína, DNA, nessa parte de comparação energética. Mas como você não precisa usar esses conhecimentos, a questão é mesmo de termoquímica, físico-química. Difícil. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa tabela prolongada. A gente vai colocar a energia metabólica por massa. Qual que é a unidade de energia que eu estou usando aqui? Poderia ser caloria, poderia ser quilocaloria, poderia ser joule. Eu estou usando o quilojoule, que é a unidade de energia que a gente vê aí na física com mais comum. Mas em alimentos, o mais correto seria usar, sei lá, caloria, quilocaloria, que é o que a gente vê nas barrinhas de chocolate, nas tabelas nutricionais, beleza? Mas eu coloquei quilojoule e não vai fazer diferença. Beleza. Então, o que eu sei? Eu sei que a proteína libera um certo valor de quilojoule por grama. O carboidrato também libera esse valor, que eu estou chamando de 1, a gente já vai entender. E a gordura, ela libera 2,25 vezes mais energia, que eu estou usando em quilojoule, para cada 1 grama. Eu coloquei um N aqui, você está vendo, ó, na ponta da caneta, você está vendo esse N? Por quê? Porque eu não sei quanto que é que a proteína libera por grama, eu não sei quanto o carboidrato libera por grama, eu não sei quanto a gordura libera por grama. Então a proteína libera N. Um N. Então, em vez de eu colocar N aqui, pra você ficar com... Se você não entender esse N, tá tudo bem. Mas a proteína libera um valor N, que eu chamei aqui de 1. 1 tá em relação a N. A gordura libera 2,25 N, beleza? Que é em proporção a um valor que eu não conheço. Maravilha. Agora, a gente vai tentar chegar na energia, porque, ó, presta atenção, se eu tenho a energia por massa, eu tenho percentual de energia, se eu tenho percentual de energia, que é em porcentagem, eu consigo chegar na energia em quilojoule. Para quê? Para eu ter a energia em quilojoule, por exemplo, proteína é 5% em energia. Se eu tivesse 49 quilojoules, quanto que é 5% de 49? Ai, sei lá, vai dar um pouco menos que 2,5, sei lá, tanto faz. Eu vou fazer essa quantidade de percentual de energia virar quilojoule. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um universo de energia de 100 quilojoules. Então, minha câmera, volta. Então, em 100 quilojoules, qual que é a energia de proteína, gordura e carboidrato? Vai ser 5 quilojoules, 52 quilojoules, 43 quilojoules. E aí, com as energias em quilojoule e com essa relação quilojoule-grama... Ah, por que você está usando quilojoule? Porque eu quis, podia ser caloria, qualquer um, já falei. Com esse valor de quilojoule por grama e essa energia em quilojoule, eu vou achar a massa que eu vou ter de proteína, de gordura e de carboidrato para essa quantidade de energia de 100 quilojoules. Aí com a massa de cada um, eu vou achar a massa total, e aí com a massa de cada um e a massa total, eu acho o percentual de massa. Então foi esse o raciocínio que eu fui fazendo. Na hora, é meio difícil você pensar todas essas etapas. Então, como que você vai fazer? Putz, beleza, eu tenho energia em quilojoule por grama. Vou achar energia em quilojoule e aí eu vou ficar olhando para isso daqui. Então vamos lá. Eu tenho 5%, 52%, 42% e 43%. Se eu tivesse 100 quilojoules, eu teria 5% seria 5 quilojoules, 52 quilojoules, 43 quilojoules. Se eu tenho a energia por massa em quilojoule por grama e eu tenho a energia da proteína em quilojoule, eu posso fazer uma análise dimensional. Olha como a análise dimensional é útil, gente. Se nesse universo de 100 quilojoules, 5 quilojoules vem da proteína
e a proteína libera um em relação a N aqui, tá? Teria um N aqui, mas eu não tô colocando N para não ficar mais confuso, mas o certo é trabalhar com esse N, tá? Se eu tenho um N, que eu coloquei aqui o N omitido, se eu tenho um N kJ por grama, eu corto o kJ e chego em grama dividido por esse N. Mas, novamente, eu omiti esse N para não ficar muito confuso. Mas aqui seria um N, e aqui a massa de proteína para gerar esses 100 kJ nesse percentual seria 5N, né? 5N, que esse N eu não conheço, grama. Beleza? Então aqui, ó, a massa em N gramas. Por quê? Tem um fator aqui que eu não conheço, que eu já te expliquei. Beleza, e a gordura? Gordura vai ser a mesma coisa. 52 kJ, porque é 52%, e eu libero 2,25 kJ N, né, na verdade, 2,25 N kJ para 1 grama. 52 dividido por 2,25 dá 23,1 N gramas. Na verdade, é grama dividido por N, né? Porque o N estava embaixo. Então, em massa, eu teria que, para produzir... Então, ó, massa para esses 100 kJ. Para eu produzir 52 kJ de energia com gordura, eu precisaria de 23,1 N gramas. Beleza? E o carboidrato? Você pega o verdinho, né, e divide pelo azulzinho. 43 dividido por 1, 43. Qual que é a massa total que você precisa de proteína, gordura e carboidrato para liberar esses 100 kJ? Essa massa de um, essa massa do outro, que dá um total de 71,1 N gramas. Não é de nanograma, não é um submúltiplo, tá? Esse N eu já expliquei que veio porque eu não conheço o valor de energia liberado em kilojoule, quilograma, quilocaloria por grama. Então eu tô trabalhando com N aqui. Então 71,1 N gramas. Agora que eu achei a massa de cada um e achei a massa total, eu acho o percentual em massa. Você tem que ter esse raciocínio, você iria gastar um tempinho. Então 5 dividido por 71,1, agora sim, o percentual, independente do N, ele iria cortar, tá bom? Porque aí você tem 5N dividido por 71,1 N. Corta o N, corta a grama, fica 5 dividido por 71,1. Então o percentual de massa, sim, seria 7%. Agora não tem N mais. 23,1 N dividido por 71,1 N, 23,1 dividido por 71,1, 32,5. E o carboidrato, 43 dividido por isso daqui, 60,5%. Veja que a soma das porcentagens dá 100%. Cheguei no percentual de massa. Nossa, que difícil. Então eu tive que pegar os percentuais de energia, colocar a energia metabólica, a energia liberada por massa, que ele me falou no texto, em relação a N, converter o percentual de energia em quilojoule, com esses dois, fazer uma análise dimensional para cortar o quilojoule e achar as massas em grama, achei as massas individuais em gramas, achei a massa total, pego a massa de um, divido pela massa total e acho os percentuais em massa. Difícil pra caramba. Uma das questões aí dos últimos anos mais difíceis, tá? Uma das contas em 2023 caiu umas contas bem chatinhas também, tá? Na primeira questão, eu acho, foi na primeira ou na segunda questão, dá uma olhada, é comum a Unicamp colocar essas contas xarope aqui pra você fazer, pra você chegar no entendimento pleno, tá? Agora sim, a partir dessas informações pode-se afirmar em comparação. Olha só, pessoal, muita gente deve ter feito isso aqui tudo e errou. Porque, ó, em comparação com os percentuais de energia, os percentuais de massa. Então, em comparação com esses percentuais de energia, os percentuais de massa de proteína, carboidrato serão maiores. Os percentuais de proteínas serão maiores, ó, saiu de 5% e foi para 7%, e de carboidrato também aumentou. Então, os percentuais de proteínas e carboidratos serão maiores,
e o percentual de gordura, veja que em comparação com o percentual de energia é menor. Então, sim, alternativa A, tá tudo certo, marcou, correu para abraço. Essa questão, se você errasse, pessoal, tá tudo bem, é uma questão difícil. Esse é o jeito certinho de fazer. Tinha como você fazer esse exercício sem fazer contas? Sim, mas você teria que ter aí o espírito da Marie Curie em você para você ter essa sacada. Que é o quê? Se a gordura libera mais energia por grama, se a gordura libera mais energia por grama, meio que de cabeça você conseguiria entender que é o seguinte: eu tenho um percentual de energia liberado pela gordura. Se a gordura libera mais energia por grama, a massa da gordura vai ter que ser um percentual menor. Pensa comigo, ó, sem fazer conta. A gordura libera mais energia por grama. Se ela tem esse percentual na energia total liberada, ela vai ter que ter um percentual de massa menor, porque quando ela queimar no nosso metabolismo, né, que tô falando queimar, mas é a mesma reação, né, de queima, mas quando a gente processar essa gordura no nosso metabolismo, ela vai liberar mais energia e vai chegar nesse percentual. E como as proteínas e os carboidratos liberam menos energia por grama do que a gordura, as proteínas e os carboidratos eles vão ter que ter um percentual de massa maior para quando queimar vai liberar menos energia e causar um percentual de massa menor. Então meio que dava para fazer sem contas. Mas de novo, agora que a gente fez as contas e eu tô te falando, você tá conseguindo visualizar, mas visualizar isso sem fazer as contas é um tanto difícil, tá bom? Mas dava para fazer sem conta. Maravilha? Então, se você tivesse esse espírito de químico inteligentaço aí e conseguiu fazer, parabéns. Se você não conseguiu fazer, tá tudo certo. É uma das questões mais difíceis. É a questão mais difícil de química de longe, tá? Beleza. Aí as outras tá errado, né? Proteína e carboidrato e gordura são maiores? Não tem como aumentar os percentuais de todo mundo. Proteína, carboidrato e gordura são menores? Não tem como você diminuir todo mundo, porque a relação energia-massa é diferente. Então, pela lógica, você eliminaria o B e eliminaria o D. Porque não tem como subir os percentuais de massa de todo mundo ou reduzir os percentuais de massa de todo mundo. Como a energia por massa é diferente, ou vai ser o A ou vai ser o C. Beleza? Ficou em 50% a partir dessa análise, aí você vai e chuta errado. Mas você conseguiu tirar 50% das alternativas. E aí com aquela análise que eu já te falei, você veria que é a alternativa A. Beleza? Sugestões aí para você. Bioquímica carboidrato. Agora a gente vai para outras questões aí. Se você tá fazendo FUVEST segunda fase, Unesp segunda fase, olha essa questão aqui, que é siga o mestre da FUVEST, né? Então vai dar um carboidrato ali, vai dar uma reação para você olhar para aquela reação e seguir ela. E aí você vai ter que fazer ela no espaço de resposta dissertativa, essa questão aqui da segunda fase. E essa questão aqui, ela também tem algumas questões de interpretação da lactose, interpretar a tabela, interpretar gráfico, que lembra um pouco coisas que a Unicamp faz, tá? Mais frequentemente. Então vale muito a pena ver. E se você... mas a minha prova segunda fase não tem química. Esta questão aqui, ó, interdisciplinar de ciências da natureza. Todo mundo teve que fazer. E aqui eu sou crítico à questão da energia eólica, tá bom? Então você vai ter que ter aquela leitura científica de gráficos, de tabelas, de informações e se posicionar e comentar e analisar. Nessa questão tem tudo isso e tem também uma parte de fórmula um pouquinho difícil de fazer, tá bom? Dá uma olhada nessa aqui, se você for fazer segunda fase, porque caiu para todo mundo 2023, ano retrasado aí em relação a 2025. Você tá vendo no futuro, tá tudo certo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Fizemos duas aí já.